estudar, trabalhar e morar aqui no Japão sem saber falar japonês? Fernando, é possível? Tem como? Hoje esse é o tema aqui do nosso vídeo. Estou com umas anotações aqui e nesse vídeo eu vou te passar alguns pontos que são muito importantes sobre esse assunto, sobre morar no Japão sem saber falar japonês. Hoje eu estou aqui na Torre de Nagoya, um lugar lindíssimo que quando você vier morar no Japão, você precisa vir aqui conhecer, vir aqui passear. É lindo aqui, pessoal. Você vai amar aqui essa região. Mas os pontos que eu vou tratar aqui nesse vídeo com você já para te adiantar, tá bom? Primeiro, é realmente possível morar, trabalhar, estudar no Japão sem saber falar japonês? Será que é? Vou responder isso nesse vídeo. Eu vou também te mostrar vagas de emprego. Vou te mostrar a vaga de emprego, quanto ganha, o tipo de serviço para pessoas que não falam japonês aqui nesse vídeo hoje. Então se você não curtiu ainda, já curte logo aí, já dá logo o like aí no vídeo, tá bom? Tô com a minha anotação aqui embaixo. Por que mesmo sem falar japonês, por que mesmo sem falar japonês é possível morar no Japão? É recomendado, Fernando? Tá, mesmo que seja possível morar no Japão sem falar japonês, é recomendado morar no Japão sem saber falar japonês? E por que disso, né? E qual é a maior burrice que uma pessoa pode fazer quando ela vier morar aqui no Japão? Então, esses são os temas do vídeo de hoje que nós vamos abordar. Também tem algumas perguntas que nós recebemos de pessoas que nos assistem aqui no canal. Uma delas é a pergunta do Felipe. O Felipe, ele é analista de pricing e analista de transportes. Ele quer ter uma oportunidade profissional, quer buscar qualidade de vida morando aqui no Japão. E ele pergunta: Fernando, eu tenho uma filha e uma esposa, e após efetivar residência, eu posso buscá-las? Vou responder essa pergunta também aqui no final do vídeo. E o Bruno ele pergunta o seguinte: se eu conseguir trabalhar por 3 anos, eu vou conseguir renovar o visto e continuar morando no Japão? Bom, vamos lá então. Eu vou te entregar todo esse conteúdo e todas essas respostas para essas perguntas aqui nesse vídeo. Se você não deu like, dá o like. Se você está no Instagram, aperta no botão curtir. E para você acessar o site oficial do Projeto Morar no Japão, é só você acessar www.projetomorarnojapão.com.br ou acessa o link que está na descrição se você está no YouTube, ou então no Instagram, ele está o link na bio para o site oficial do Projeto Morar no Japão. Segue comigo aí no vídeo dentro dos slides, onde eu vou poder te mostrar com mais detalhes esse conteúdo. Ótimo, aqui dentro dos slides eu vou conseguir te passar uma informação mais clara, melhor, com áudio melhor também do que o áudio externo, tá bom? Vamos lá, estudar, trabalhar e morar no Japão sem falar japonês. Como, Fernando? É possível? Sim, é possível. E para te provar isso, para te mostrar isso, ao invés de falar para você que dá para trabalhar e estudar no Japão sem falar japonês, eu vou te mostrar 2 vagas de emprego para quem não fala absolutamente nada de japonês. Só que, peraí, que depois tem uma outra pergunta. Fernando, eu consigo morar no Japão? Sim, mas é recomendado? Aí já tem uma outra resposta para você, tá bom? Então, sim, é possível. Deixa eu te mostrar aqui 2 vagas de emprego que não exigem zero de japonês, tá bom? Essa vaga aqui do McDonald's, por exemplo, tá exigindo 0 de japonês. Inclusive, pessoal, eu anotei aqui no papel algumas informações interessantes sobre o McDonald's. O McDonald's, ele tem milhares de lojas aqui no Japão, né? São mais ou menos 3.900 lojas do McDonald's. O McDonald's é muito forte aqui no Japão, né? 3.900 lojas do McDonald's no Japão. Inclusive é muito barato comer McDonald's e é uma delícia, né? O McDonald's aqui a gente come, pessoal, é como se fosse comer uma coxinha. Assim, né? O peso que tem de você comprar um seto, né, do McDonald's, né? É muito baixo, né? É muito barato, né? Então, assim, você não tem... não pesa no teu orçamento, você entende isso? Né? Então, o McDonald's tem 3.900 lojas no Japão e tem 130 mil funcionários. E tem lojas do McDonald's no Japão que chegam a ter 70% de mão de obra estrangeira. Interessante isso. Outro dia eu fui no McDonald's com a minha família e aí
O meu filho, Hideki, o meu filho tem 6 aninhos, né? Agora em 2023, 6 aninhos. Ele vai fazer em junho, ele faz 7 aninhos, né? E inclusive ele fez agora, ele se formou, teve a cerimônia de formatura dele do ensino pré-infantil, né? Pré-escolar, né? Eles faziam uma formatura, é a coisa mais linda, né? Foi muito emocionante. E agora, e aí a gente levou ele no McDonald's e ele entrou no McDonald's falando em português. E aí a atendente do McDonald's, né, que era brasileira, a gente não sabia, atendeu ele em português e ele ficou muito feliz, porque ele falou, pai, ela falou em português comigo, eu não precisei falar em japonês, e ele ficou todo feliz, porque ele ama quando ele encontra brasileiros aqui no Japão e ele começa a falar com as pessoas em português. Por isso, muitos brasileiros trabalham em lojas do McDonald's, né? Nesse McDonald's, por exemplo, tá pagando 1.500 ienes por hora, fica lá em Tóquio, né? E exige 0 de japonês. Tem algumas lojas que exigem um pouco, tem algumas lojas que não exigem nada, depende muito da função. Normalmente funções que são internas, que não tem comunicação com o cliente, normalmente não vai exigir japonês. Por exemplo, para você trabalhar lá na chapa, talvez não vai precisar. Para você trabalhar na limpeza, talvez não vai precisar, mas para trabalhar no caixa, onde você vai atender o cliente, ou trabalhar no drive-thru, né? No drive-thru, né? Você vai ter que ter domínio do idioma, né? Inclusive é um desafio, viu? Fazer pedido do McDonald's no drive-thru aqui, por mais que você fale japonês, é muito complicado, né? Eu prefiro entrar na loja e fazer o pedido lá dentro, descer do carro e lá dentro e pedir, porque é muito complicado, né? Bom, vamos lá. Inclusive depois eu vou fazer um vídeo fazendo um pedido desse. Fica aí a dica, né? Quem quiser que eu grave um vídeo fazendo um pedido no McDonald's em japonês, escreve aí. A gente vai fazer esse vídeo, tá bom? Mas só se tiver muito comentário pedindo. Se não tiver, eu não vou passar esse mico não, tá bom? Mas coloca aí pra gente, tá? E aí, o que acontece? Nessa loja aqui, é 0 de japonês que está pedindo e eles aceitam estrangeiros, né? Para você trabalhar alguns dias da semana, trabalhar todos os dias da semana, depende muito. E essa loja também está oferecendo trabalho noturno também, né? Para você trabalhar de madrugada para ganhar um pouquinho melhor, né? Normalmente os McDonald's pagam entre 1.200 e 1.300 ienes por hora. Esse aqui está pagando muito bem, pagando 1.500 ienes por hora, eu acredito. Deixa eu dar um zoom aqui. 1.500 ienes por hora, né? Então você tem aí um emprego bem legal, tá bom? Para trabalhar. Então, e uma coisa interessante do McDonald's é que eles têm um sistema de treinamento para estrangeiros, que eles têm um tablet lá dentro, né? Da loja do McDonald's, que esse tablet tem todo o sistema de treinamento deles em várias línguas, são mais de 20 idiomas, e um dos idiomas é o português. Então, se um funcionário chega para trabalhar no McDonald's, ele é treinado em português se ele fala português. Olha que legal, né? Isso por quê, pessoal? Porque a empresa, e aí que você tem que entender isso, né? O Japão está precisando, as empresas, elas estão criando sistemas, elas estão criando caminho, criando soluções para conseguir contratar os estrangeiros. É uma luta, é uma guerra. Imagina o seguinte, se eu tenho aqui uma loja do Mosbaga, né? Do Mosburger, que é uma loja uma rede grande também de lanchonete de hambúrguer aqui no Japão, né? E aqui também tem o Burger King, só que são poucos, né? E aí eu tenho essas 3 lojas competindo para conseguir contratar os estrangeiros. Se eu não estou exigindo que você fale japonês, então, se você é um estudante internacional de intercâmbio que está chegando no Japão agora e não fala japonês, e eu já consigo te oferecer essa vaga de emprego, enquanto você está aprendendo japonês, você já pode trabalhar comigo, o que acontece nesse momento? Eu ganhei, eu saí na frente do meu concorrente porque eu te contratei. Só que para isso eu preciso ter estrutura de treinamento. Então, eles precisam ter, muitas vezes eles têm suporte para com tradutores para ajudar no treinamento, ou então tem tablets ou sistemas de vídeo. Então, ou seja, as empresas elas estão buscando solução para poder contratar estrangeiros, mesmo os que não falam japonês. Fernando, em todas as áreas tem isso? Não, lógico que não. Se você vai pegar trabalhos, Fernando, eu sou arquiteto, eu sou engenheiro, eu quero trabalhar na minha área no Japão sem falar japonês. Dificilmente você vai conseguir, né?
Ah, mas senhor, então quer dizer que se eu aprender determinado nível de japonês, eu posso conseguir um emprego? Sim, né? Você vai conseguir um emprego na sua área, mas para isso você vai precisar se esforçar para aprender o japonês, tá bom? Vamos lá, aqui é uma outra vaga de emprego que é numa uma rede de hotelaria, tá bom? Lá de Tóquio também, se eu não me engano. E aí, nessa rede de hotelaria, tá pagando 1.400 por hora. Eles ensinam você, basicamente você vai arrumar a cama, né? Vai arrumar a cama do hotel, ok? E tem muitos hotéis, pessoal, tem muitos hotéis que estão trabalhando com a metade dos quartos só, porque não tem funcionário para arrumar as camas, não tem funcionário para arrumar os quartos, para dar assistência. Tem hotéis que está fechando a parte de café da manhã, porque não tem funcionários para atender no café da manhã, então eles estão vendendo a diária sem café da manhã. Ou seja, assim, tá um desafio muito grande. Então, nessa área interna do hotel, você consegue trabalhar sem falar japonês. Mas nas áreas de atendimento, logicamente, você vai precisar saber falar o japonês ou saber falar muito bem o inglês, tá bom? Então, tem aí, tô te mostrando, tá, que não precisa. Mas a grande pergunta é, Fernando, é possível? Sim, é possível. Mas é recomendado? Não, não é recomendado. Por quê? Porque você perde muita oportunidade. Para pensar comigo. Se você vem para o Japão e você sabe falar um pouquinho de japonês, você vai ter muito mais oportunidade, vai ter muito mais porta aberta para você. Então não é recomendado você não saber falar o japonês. É altamente recomendado você aprender o japonês antes de vir, ok? Só que você tem que abortar essa mentalidade imediatista de eu quero ir para o Japão amanhã. Não, se você se dedicar, você aprender um pouco do japonês, quando você botar os seus pés no Japão, você já vai saber. Tem alunos nossos que são mentorados do Projeto Morar no Japão, que estão dentro da mentoria do Projeto Morar no Japão, que estão se preparando para vir para o Japão, que já começaram com orientação nossa, eles já começaram a estudar o básico do japonês para chegar aqui e já estar preparado. Então, assim, isso é muito importante, né? Porque você já chega na frente, você não chega atrás, chega na frente, né? Fernando, quando que é melhor aprender a falar o japonês? Antes de iniciar o projeto Morar no Japão? É melhor, Fernando, eu quero iniciar o meu projeto Morar antes de iniciar o projeto Morar no Japão, durante a execução do meu projeto, ainda no país de origem, por exemplo, nós temos clientes nossos, Portugal, Peru, Colômbia, vários países, Angola, nos procurando, né? E a gente atendendo pessoas que vêm não só do Brasil para o Japão, mas de vários países para o Japão, né? Então, por quê? Porque não é um direito só pro brasileiro. E a gente não está falando de descendente. A gente está falando aqui, o projeto Morar no Japão, ele é exatamente para a pessoa que não é descendente de japonês, que tem o sonho de vir morar no Japão, tá bom? Então, entende isso, tá? Então, você tem um angolano que não é descendente de japonês, ele pode vir morar no Japão. Você tem um português que não é descendente de japonês, ele pode vir morar. Tem um brasileiro que não é descendente de japonês e ele pode vir morar no Japão. Mas quando que é melhor eu aprender o japonês, Fernando? Antes de iniciar o projeto, Fernando, eu estou preparando a documentação, eu estou fazendo minhas matrículas, eu estou procurando meu emprego. Durante esse processo é bom eu já começar a aprender japonês? Ou é melhor eu aprender japonês só depois que eu já cheguei no Japão? Ou é melhor eu não aprender? Presta atenção, exatamente nessa ordem. O melhor é você aprender, se você já estivesse aprendendo japonês faz tempo. Ah, mas Fernando, agora que eu tô com o projeto de vir morar no Japão. Ok, então começa a estudar agora. Começa a aprender agora. Começa a se dedicar no japonês agora, ok? Inclusive dentro do projeto Morar, a gente tem toda a mentoria para você poder te orientar com relação a essa questão do estudo do japonês também, tá bom? Então a gente não te ensina japonês, mas a gente te mentoria. Dentro da mentoria tem uma das áreas que é te orientar, porque tem muita gente, pessoal. E aí, sabe que você vai aprender a falar japonês e que você aprende a falar japonês, mas você não consegue autenticar o que você aprendeu para poder provar aqui no Japão que você aprendeu. Não adianta, não vale de nada, né? Então não adianta você precisar aprender, mas aprender do jeito certo. Então não adianta você se matricular em qualquer escola de japonês. Por isso que tem a nossa mentoria, para a gente poder te orientar da melhor forma possível em todos esses detalhes, tá bom? Então, Fernando, é melhor eu aprender depois que eu já cheguei no Japão? Porque só, é melhor eu aprender lá, porque eu vou aprender melhor, né?
Não, pessoal, melhor você aprender quando você ainda está no Brasil. Muitos alunos nossos, quando estão, mentorados nossos, estão no Brasil preparando a documentação, eles já estão estudando. Ah, mas eu ainda não aprendi, já estou na hora de ir. Ok, então você vai chegar aqui, você vai começar a trabalhar, você vai começar a estudar, não tem problema nenhum. Só que você não pode exigir, você vai perder, e bota isso na cabeça, você vai perder melhores oportunidades por não saber falar japonês. Ok? Você poderia estar trabalhando como gerente do hotel, num cargo melhor dentro do hotel, e você vai ter que trabalhar como camareira, como camareiro do hotel, porque você não sabe falar japonês. Se você soubesse falar o mínimo de japonês, você já poderia exercer uma função melhor que paga melhor. Ok? Então, entende isso, porque você entendendo isso, muda completamente o game, tá bom? Né? Por que as portas do Japão se abrem para quem fala japonês? Fernando, presta atenção numa coisa. É importante você entender isso aqui. Quando você sabe falar japonês, Fernando, é obrigatório falar japonês? Não! Tem como vir morar no Japão sem falar japonês? Tem! Tem como me matricular em uma escola de língua japonesa no Japão sem falar japonês? Tem! Não é todas as escolas, mas tem as escolas que aceitam. Fernando, tem como conseguir um emprego no Japão sem falar japonês? Tem, já te mostrei, tem vaga de emprego disponível para quem não falar nada de japonês. Ok? Ponto aqui, tá bom? Mas, se você sabe falar japonês, o mínimo que seja, as portas do Japão, elas se abrem para você. E por que elas se abrem para você? Porque quando você fala, quando você prova que você sabe falar japonês, isso já comprova, né, para o seu recrutador que você tem uma conexão com a cultura, porque não tem como você saber falar japonês e não ter uma conexão com a cultura japonesa. Então, o seu recrutador, ele está do outro lado, ele está pensando no seguinte, ele fala assim, poxa, ele não fala japonês, ou seja, ele não tem conexão nenhuma com a nossa cultura. Ou então ele está olhando e está falando assim, poxa, ele já fala japonês, então ele tem uma conexão com a cultura. Essa pessoa, por ele falar japonês e por ele naturalmente, por ele falar japonês, ele tem uma conexão com a cultura, significa que ele é uma pessoa que ele já vai conseguir se adaptar melhor à função, ao trabalho. Então tem mais oportunidade para essa pessoa. Ela prova, quando você fala, eu sei falar japonês, eu sei escrever katakana e hiragana, eu tenho o N5 do JLPT, isso demonstra para o seu recrutador, para a escola onde você vai se matricular, que você tem vontade real. Isso é uma coisa que faz muita diferença. Mostra que você é uma pessoa determinada, que tem vontade. Mostra que você é uma pessoa que tem capacidade de aprendizado. Que você não é uma pessoa que não consegue aprender as coisas. Não, mas você já estudou japonês e você sabe falar um pouco de japonês. Não precisa ser muito, mas você já sabe. Isso mostra que você tem conexão com a cultura, que você tem vontade, que você tem determinação, que você tem capacidade de aprendizado, que você é uma pessoa que se esforça, porque ninguém aprende japonês sem se esforçar, né? Então isso é muito importante, ok? Tá? E o outro ponto aqui é que a maior burrice que uma pessoa pode fazer quando ela vem morar aqui no Japão é ela chegar no Japão sem falar japonês. Desculpa, tá, te falar isso. Mas é a maior burrice que uma pessoa pode fazer. Porque para pensar comigo aqui o seguinte. É burrice e falta de comprometimento. E falta de coragem, falta de esforço. Por que tá falando isso, Fernando? Porque para pensar comigo. Um processo para você poder... Você iniciou o projeto, vamos supor, você entrou em uma das turmas de mentoria do projeto Morar no Japão e você tomou a decisão que você vem morar aqui no Japão. Ótimo. No momento que você entra na turma de mentoria e você vem caminhando, você vai levar aí 4 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano para você poder chegar no Japão. Depende muito de cada um, depende muito da pessoa, tá bom? Só que você vai levar um tempo para poder chegar no Japão, não vai ser imediato. Se você demorar 3 meses, em 3 meses você aprende katakana, hiragana e os cumprimentos básicos. Então por que você não aprende? Simplesmente porque você não quer. Porque você não está determinado, porque você não tomou essa decisão de aprender.
Então isso é importante você entender, né? Que a maior coisa que você pode fazer é não dedicar esse tempo para aprender. Porque se você dedica, vai demorar 6 meses para eu vir para o Japão. Dedica fortemente 2, 3 horas por dia de estudo do japonês. Porque quando você botar o pé no Japão, as portas do Japão vão se abrir, as oportunidades vão se abrir para você. Então não entra na minha cabeça você estar vindo para o Japão e você não decidir, porque, não, Fernando, eu vou estudar só quando eu estiver aí. Beleza, não tem problema nenhum, você pode fazer isso. Você pode entrar no Japão sem saber falar japonês, você vai passar pela imigração sem saber falar japonês. Inclusive, no projeto Morar no Japão, uma das aulas da mentoria é como passar pela imigração. Olha isso, porque da imigração, quando você chega no aeroporto, né, tem o famoso balcão da imigração, né? Tem toda uma maneira de você se portar, o que eles vão perguntar, o que você vai falar, o que não falar para eles não te mandarem de volta, né? Então tem todo um processo e tem uma aula de quase 2 horas explicando para você direitinho como se portar no balcão da imigração para que você passe direitinho. Só que essa aula é só para alunos da mentoria do projeto Morar no Japão, tá bom? Beleza? Inclusive, para você ter mais informações sobre o projeto Morar no Japão, é só você acessar www.projetomorarnojapão.com.br. Acho que caiu alguma coisa aqui, não sei o que foi que caiu. Tudo bem, vamos lá. Depois eu dou uma olhada. Então a maior burrice que você pode fazer é essa, tá bom? Fernando, mas o que eu devo aprender primeiro? Primeira coisa que você deve aprender: hiragana, katakana e comprimento. Se você coloca na sua ficha que você sabe ler e escrever hiragana e katakana, Fernando, o que é hiragana e katakana? Dá um Google aí e você vai aprender. Depois eu vou colocar uns vídeos no canal sobre... Tem muito conteúdo sobre isso no YouTube, tá bom? Mas, vai lá. Hiragana e katakana. Aprendeu a ler e escrever hiragana e katakana e os comprimentos básicos, você já está na frente de 80% das pessoas, tá bom? Procure uma escola que vai te preparar para o JLPT. Fernando, tem uma escolinha de Nihongo na minha cidade. Tem uma escolinha que vai me ensinar japonês na minha cidade. Não, você não quer aprender japonês. Olha bem no meu olho, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Você não quer aprender japonês. Você quer aprender a como passar no teste de JLPT e aprender japonês. Porque não adianta você aprender a falar japonês e não passar no teste de JLPT. Por quê, Fernando? Porque não adianta falar que você fala japonês. Você tem que provar que você fala japonês. E a única maneira de você provar que você fala japonês é apresentando o seu certificado do JLPT, um dos 5 níveis, sendo que o nível 5 é o mais fácil. Entendeu? Então, se você já tem o JLPT, maravilha, entendeu? O N5, o N3, o N4, o N5, o N2, o N1, maravilhoso, entendeu? Se você já tem o JLPT N1 ou N2, que são alto, é um nível grande, é um nível que já você tem um domínio praticamente nativo do idioma, aí é hora de você então focar no inglês. Se você não tem o N5, o N3 ou o N4, continua focando no japonês. Mas se você já tem o N2 ou o N1, prepare então, para de estudar o japonês e começa a fortalecer o seu inglês, para você chegar com um japonês forte, aí no N2 ou N1, e chegar com um inglês forte. Olha essa dica que eu tô dando, hein? Olha essa dica, hein? Isso aqui muda a tua história aqui no Japão, tá? Presta atenção nisso que eu tô te dizendo, tá? Aí você vai falar, mas Fernando, o japonês é difícil, aprender japonês é difícil. Deixa eu te falar uma coisa, não tem nada na vida que vale a pena, nada na vida que é legal, nada na vida que vale a pena, nada na vida que realmente é bom, nada, não existe nada na vida que realmente é bom, que realmente vale a pena, que seja fácil. Tudo que vale a pena, tudo que é bom, tudo que vai te levar para um próximo nível é difícil. Então não importa se é difícil. Você só precisa tomar a decisão de aprender. Hiragana, katakana, comprimentos. Procura uma escola, vai fazer o JLPT. Vai, começa agora. Entendeu?
entra numa turma do Projeto Morar no Japão, começa a se preparar para você poder vir morar aqui no Japão. Vai se preparando. Quando você entra na mentoria do Projeto Morar no Japão, você tem 2 anos de mentoria. Ou seja, tem pessoas que entram, Fernando, daqui 1 ano e meio eu quero ir para o Japão. Já entra na mentoria. Por quê? Você já começa a ser orientado, você já começa, a gente já cria um projeto para você agora, para você poder já começar a ser assessorado, orientado agora, para que daqui 1 ano e meio, 2 anos, você possa estar com tudo pronto para você vir para o Japão. É diferente do que você ficar pegando informação de tudo que é lado, ficando buscando em Google e tal. Não, quando você tem uma orientação especializada, como eu sempre falo, nós temos 21 anos trabalhando, ajudando pessoas a vir morar aqui no Japão. Não é 21 dias, não é 21 meses, não é 21 semanas. São mais de 1.500 famílias que nós já trouxemos para o Japão através da Cycle Consulting do Projeto Morar no Japão. Então, quando você entra em uma das nossas turmas de mentoria, você vai estar sendo amplamente orientado com informações atuais, informações que vão te direcionar para você poder entrar no Japão de uma maneira segura, tá bom? Tá? Então, entende isso. E para você ter mais informações sobre o Projeto Morar no Japão, acesse o site oficial do projeto, www.projetomorarnojapão.com.br. E agora eu tenho 2 perguntas, a pergunta que o Felipe mandou. Inclusive, se você quiser mandar perguntas, também acessa lá o site, tá bom? www.projetomorarnojapão.com.br. O Felipe, a gente não divulga o nome, tá bom? Completo, tá? Então, Felipe F, a profissão dele é analista de price e analista de transporte da DHL, tá? E o motivo dele, ele quer ter uma oportunidade profissional e qualidade de vida aqui no Japão, né? Então ele quer vir, a maioria das pessoas quer isso, né? Quer ter uma oportunidade de crescer profissionalmente, de ter uma qualidade de vida aqui no Japão. Isso é maravilhoso, porque o Japão realmente te oferece isso. Imagina o que é. Para pensar comigo, imagina o que é você vir aqui para o Japão e trabalhar em uma empresa de logística, voltar para o Brasil. O Japão é altamente reconhecido pela eficiência em logística, né? Aí você volta para o Brasil e fala assim, olha, eu sou especialista em logística, eu sou analista de transportes, eu sou analista de logística e eu já trabalhei no Japão na minha área e fiz um curso técnico também na minha área de logística lá no Japão. Olha que top isso. Imagina o quanto você vai diferenciar o seu currículo no Brasil falando. E muitas vezes você, por exemplo, você pode sair daqui do Japão e conseguir um emprego em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, só por você ter tido essa experiência aqui no Japão, né? E o mais bacana disso é que você pode vir para o Japão. Fernando, eu estou indo para o Japão eu quero morar no Japão, trabalhar no Japão, estudar no Japão. E o dinheiro que você ganha enquanto você está estudando aqui no Japão, numa escola técnica, aprendendo japonês, enquanto isso você está trabalhando. Então, o custo que você vai ter para estar no Japão, você está ganhando dinheiro para pagar esse custo, né? Então, é uma experiência maravilhosa que vai enriquecer tua vida, enriquecer o teu currículo e você vai conseguir pagar por isso com o dinheiro que você vai ganhar aqui, né? Inclusive depois tem um vídeo no canal onde eu vou falar, provavelmente já está no ar ou esse vídeo vai entrar no ar, depende de quando você está vendo esse vídeo, tá? Vou depois dar uma pesquisada lá nos vídeos. Fala sobre o custo de vida. Fernando, é muito caro morar no Japão? É muito caro levar uma vida no Japão? Eu vou responder essa pergunta lá, tá bom? Nesse vídeo. E a pergunta que o Felipe fez aqui é: eu tenho filha e esposa, após efetivar minha residência eu posso buscar? Ele fez a pergunta certinho, parabéns Felipe, é isso aí, vamos lá. Muitas pessoas querem vir para o Japão e querem trazer a família, é natural, né? Se você vem tanto com visto de estudante, de intercâmbio, de estudante de língua, de estudante bolsista, de estudante de pós-graduação, ou você vem como profissional para trabalhar em uma empresa, tá? O ideal é você vir na frente. O visto de estudante, por exemplo, você tem que vir na frente. E depois que você troca a categoria de visto para visto, você consegue se efetivar em um emprego, você consegue aplicar para sua família o visto de dependente teu. Então eles vêm como dependente. O profissional é a mesma coisa. Vamos supor, você vem contratado por uma empresa, você começa a trabalhar, depois você vai na imigração e fala, eu quero trazer minha esposa e minha filha. Então você não consegue vir, dificilmente, você vai, a não ser que você tenha, por exemplo, Fernando,
eu vou aplicar para um visto de empresário, porque eu tenho tantos milhões, eu vou abrir uma empresa no Japão e eu quero aplicar já para o meu visto e para o visto da minha família. Ou então, Fernando, eu sou mestrado em tralalá, eu sou arquiteto, tralalá, tenho experiência, falo japonês, inglês, francês e não sei o que, e eu fiz um estudo tal, reconhecido por tal universidade, e a Universidade de Tóquio e a empresa, a Toyota vai me contratar para me pagar 10 milhões de ienes por ano. Ah, opa, peraí, aí o game muda, porque aí você tem um salário muito alto, um contrato muito alto, você é um profissional extremamente qualificado, e aí a imigração provavelmente vai aprovar você vir com os seus filhos, com a sua esposa como dependente já de imediato, tá bom? Mas se não é esse o teu caso, fica bastante difícil, tá bom? Outra pergunta, do Bruno H. A pergunta é, se conseguir trabalhar por 3 anos, eu vou conseguir me renovar meu visto e continuar no Japão? Veja bem, todos os vistos, eles têm períodos, tá bom? O visto de estudante internacional, ele te dá 2 anos para você poder permanecer no Japão estudando e trabalhando 28 horas por semana, ok? Depois que termina esse visto, antes de terminar ele, na verdade, você já tem que procurar um emprego na sua área efetivo, tá? E aí, quando você tem o seu emprego, você vai na imigração e você troca a categoria do serviço de estudante para profissional qualificado, e aí, ou profissional especializado, e aí você vai trocar a categoria do seu visto, tá? Mas para isso você tem que ter um emprego, tem que ter um empregador, tá? Aí você faz a troca de categoria do seu visto. É possível? Sim. Inclusive os alunos, os mentorados do Projeto Mora, quando eles estão aqui no Japão, porque nós estamos aqui, né? Quando eles estão aqui no Japão, eles estão trabalhando, eles estão estudando e trabalhando, e eles trocam de categoria de visto, nós damos assessoria para eles, para ajudar eles nesse processo de troca de categoria de visto, para eles poderem renovar o visto e permanecer aqui no Japão, tá bom? Então, essas foram as perguntas de hoje, tá? Para mais informações sobre o Projeto Morar no Japão, acessa lá o site www.projetomorarnojapão.com.br. Se você está no YouTube, deixa aí os comentários, dá um curtir, dá esse joinha aí, yoroshiku onegai shimasu, onegai shimasu, né? E encaminha esse vídeo para as pessoas que você sabe que tem o sonho de morar aqui no Japão, mesmo não sendo descendente, tá bom? Assiste os outros vídeos do canal também e a gente está sempre aqui à sua disposição, tá bom? Forte abraço e até mais. Te espero aqui no Japão. Valeu!